Não sei se eu espero Nicole falar, porque ela abriu o microfone primeiro. Fala. Que Fiquei cavalheiro! olhando. Eu fiquei Meu Deus, olhando. e a gente falando de que não existe amor. Minha gente, olha o romantismo aí. É, não se fazem mais betos hoje em dia. É verdade, Herbert Richards está aí. Tô solteiro, hein? Hã? Que? Olá, meus benditos! Hoje é o dia dos namorados e você tendo um mozão ou não, um xodó ou não, esteja aqui, fique aqui com a gente que a gente vai bater um papo muito massa sobre um filme que ele não só nos dá um quentinho no coração, mas também nos faz questionar muitas coisas, nos faz ficar triste, enfim, são muitas emoções com esse filme. E o nome dele, como você provavelmente deve ter visto aí pelo título, é Her. E eu queria primeiro falar quem tá aqui comigo nesta conversa, que é Pedro. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria falar duas coisas. Primeiro, que eu lamento por quem não gosta desse filme, porque acreditem se quiser, mas existem pessoas que não gostam dele. E segundo, eu queria dizer que eu amei a participação especial do doguinho aí que tá latindo. Meu Deus, é Piper o nome dele. Oi, Piper, tudo bem? Você é crente, tipo John Piper? Homenagem a John Piper, claro. Olha aí, olha aí. Débora é muito crente, Meu né? Deus, muito crente. É crente demais, porque se eu tivesse um cachorro seria o quê? Fantasma, em homenagem a Game of Thrones, seria Scooby-Doo, alguma coisa do tipo. Não, a briga aqui foi entre Appa e Piper. Aí Ah, acabou pé sendo- fofo, pé fofo. Era, só que não, na Avatar. época eu não tinha assistido Avatar ainda. Porque o povo é Aí crente. aí foi Piper. Ah, mas eu amei a participação do doguinho aí. Então, quem está aqui também é Nicole. E aí, pessoal, tudo bom? Eu concordo com o Pedro. E eu só respeito quem diz que não gosta porque não assistiu, porque esse filme é maravilhoso. E se não for pra sofrer, eu nem assisto. Exatamente. E nosso querido Israel. E aí, gente, tudo bem? Eu só queria dizer que o web namoro só pode se for com a Scarlett Johansson. Meu Deus! Meu Deus, eu não acredito Me que vejo tu obrigado a disse isso, concordar Israel. com Palestinha. Expectativas altas, viu? Um pouco, né? Um pouco alto assim, né? Mas beleza. Meu Jesus! Aquela cantada num song assim no seu ouvidinho, pra você mimir. Ai, meu Deus, é pra chorar. Ai, mas então, quem ainda está aqui com a gente também é Beto, o menino Beto. Cadê o menino Beto? Olá, benditos e benditas. Olha, eu tenho muita coisa pra falar sobre esse filme, mas seria muito difícil de explicar sem a linguagem pós-verbal. Ó, caraca. muito Caraca, bom. foi uma referência boa, vai. Foi Depois bom. dessa, eu acho que eu vou ter que me retirar. Não é. Começamos no nível alto aqui já, rapaziada. Pô, Expectativas foram criadas. Com toda certeza, mas é pra criar expectativa mesmo, viu? Minha gente, Her, pra quem nunca assistiu, nunca ouviu falar, ele é um filme que significa muito pra mim. Eu assisti ele pela primeira vez no ano que ele foi lançado, acho que foi em 2013 ou 2014. Eu acho que eu assisti em 2014. E ele conta a história de Theodore, ou Theodore, não sei como a galera chama, ele é um escritor, ele escreve cartas de amor para as outras pessoas. As pessoas contratam a empresa em que ele trabalha para escreverem cartas de amor para elas. No caso, eu contrataria para ele escrever para o meu namorado. E aí, ele acabou de se divorciar por várias questões muito pesadas. E ele tá vivendo uma vida bastante solitária. E ele acabou... o filme se passa num futuro, né, distópico, mas não tão distante assim da realidade da gente. E nesse futuro existe uma tecnologia, né, que é um sistema operacional que você compra e você pode se relacionar com aquele sistema operacional, né? Uma inteligência artificial muito intuitiva, muito bem desenvolvida, e ele acaba se apaixonando por esse sistema operacional, que no caso é a Scarlett Johansson. É só a voz não da tem como não se Scarlett apaixonar. Johansson.
Exatamente. Exatamente. E o nome Olha, dela é Samantha, né? Samantha. Sam. É a Sam. E ela realmente é muito maravilhosa. Não, é muito engraçado porque quando eu comecei a ver o filme, eu ouvi assim a voz e falei, cara, eu conheço essa voz de algum lugar, velho. E eu, tipo, tentando me lembrar quem era, né? Mas aí chegou um momento lá que eu falei, não, é impossível não saber quem é a Scarlett Johansson, com certeza. A voz dela não tem como você esquecer, velho. Essa mulher é incrível. E eu acho, assim, é muito legal o jeito como, assim, ela se expressa com isso, né? Porque ela não aparece no filme, é a voz dela o filme inteiro. E é E incrível. ela é tão presente, né? Ela é muito forte a personalidade dela e as expressões dela. Era exatamente isso que eu ia falar. É aí que você percebe o nível de atuação dela, porque ela não precisa estar presente visualmente, mas ela se faz presente, porque ela domina todo o momento da cena em que ela aparece. Não tirando, obviamente, a grandiosidade da atuação de Joaquin Phoenix. Nossa. Ele não é menosprezado em momento nenhum, pela voz só de Scarlett Johansson. Isso não acontece. Eles meio que têm uma química virtual que sabem dividir muito bem os momentos em tela para ambos terem a sua participação e agregarem demais. Só que, velho, o que ela faz nesse filme é algo inexplicável. É demais, demais mesmo. Tipo assim, a gente já se impressiona com atores que eles conseguem mostrar diversas emoções e tal, tendo os artifícios da face deles e de tudo isso. A gente se impressiona com isso. E ver uma atriz que ela consegue fazer isso apenas com a voz é algo muito fantástico. Porque, sinceramente, eu conseguia imaginar a Samantha na minha frente, velho. Eu escutei com um fonezinho de ouvido aqui, né? E eu vi a Samantha lá conversando e eu consegui imaginar a pessoa da Samantha. E, tipo, nossa, com certeza, não digo com certeza, assim, mas muito provavelmente eu também cairia igual o Joaquin Phoenix, velho. É uma experiência muito mais imersiva, né? Se você que tá ouvindo não assistiu o filme ainda e vai assistir, eu recomendo que você assista com um fone de ouvido, porque aí você se sente parte do elenco, você se sente como o próprio protagonista, né? Isso. E até por outras questões que a gente até comentou antes de começar a gravar, o filme tem algumas cenas de sexo, algumas cenas pesadas para você assistir em determinados ambientes. A mensagem, o filme em si não é um filme, eu não acho um filme pesado, sabe? Pelo contrário. Eu acho que ele é um filme, ele é meio, como é que eu vou explicar isso, gente? Ele é pesado no sentido de que assim, ele faz uma reflexão muito boa, muito pesada da realidade que a gente está muito perto de existir. Mas ele não é pesado de ficar repetindo ou ficar jogando cenas de sexo gratuita. Mas, em contrapartida, é preferível que você assista com fone de ouvido. Primeiro porque vai ser mais imersivo, né? Você vai se sentir o próprio Theodore. E, além disso, pela questão das cenas. Então, fica a dica. Já fica o alerta aí, você que foge desse tipo de cena aí, velho. Eu lembro de eu ter passado umas 3 vezes. Eu ainda assisti com uma amiga minha esse filme. Então, tipo, teve mais a situação de ser constrangedora vendo a cena acontecendo. Mas, assim, eu recomendo... Eu faço esse alerta aí pra vocês que tem umas 3 cenazinhas ali que você vai pular, mas que isso não afeta muita coisa no filme, não. É isso aí. E, assim, gente, outra coisa que acho legal a gente comentar é que o próprio diretor, e eu gostei muito de ficar sabendo dessa opinião dele, porque antes de eu reassistir agora, dessa última vez, ele pede pra gente, ele não quer que a gente leve esse filme e olhe somente para esse aspecto de um relacionamento virtual, um relacionamento entre um homem e um sistema operacional, uma inteligência artificial, sabe? Isso está presente no filme bastante, é uma das problemáticas que a gente, caramba, é uma coisa muito impactante. Mas o filme fala sobre relacionamentos no geral, e é sobre muitos desses tipos de relacionamento, de amor e tal, que a gente vai falar aqui hoje, certo? Mas, primeiramente, eu queria perguntar a vocês, minha gente, vocês são como eu, que sou a louca dos filmes de romance, das comédias românticas, porque assim, eu já assisti todos, eu acho que eu já zerei Hollywood, foi por isso que alguns anos atrás eu comecei a assistir Dorama.
porque eu já Meu Deus. Eu preciso falar, porque eu não assisto só dorama, eu assisto filme indiano, filme francês, filme É verdade. inglês, filme seja lá o que for. Sou louca dessa comédia romântica, minha gente. Eu cresci assistindo comédias românticas, filmes dos anos 90, anos 80, amo. Filmes Nossa, tem filmes, gente, anos 2000 que eu tinha DVD, que eu acredito que eu devo ter chegado a assistir umas 30, 40 vezes o filme. Eu assisti, Meu tipo, Deus. terminou o filme hoje, amanhã eu tô vendo de novo. Hoje de noite eu vou assistir de novo. Amanhã eu tô vendo de novo. Essas cenas decoradas, músicas decoradas, tudo decorado. Eu sou isso, eu Claramente temos aqui um entusiasta dos filmes de romance, né? Claramente um entusiasta aqui. Uhum. demais. Então, eu não sou do gênero. Eu, infelizmente, não é o gênero que eu mais gosto. Comédia romântica não me atrai, exceto, salvo algumas específicas, mas em sua grande maioria não é o que me atrai os olhos. Porém, eu gosto de algumas de forma, tipo assim, de gostar muito, muito mesmo. E eu tenho algumas histórias, inclusive, engraçadas com algumas, como eu já citei aqui, que no dia que eu acabei meu namoro, eu tava na casa de um amigo meu e a gente começou a conversar exatamente sobre o término do namoro, contando a ele a esposa dele e tal. E aí, ela foi dormir e a gente ficou conversando. E Caio, se você estiver me ouvindo, um abraço, meu amigo. E terminou que quando a gente... Meu Deus do céu. Quando a gente se deu conta, tava eu e Caio conversando e ao mesmo tempo passando a culpa das estrelas no dia que eu terminei o meu namoro, gente. Então, assim, eu tenho histórias engraçadas com filmes de romance. Meu Deus do céu. Triste. Mas tem alguns filmes que eu gosto muito. Inclusive, Her é um filme que, pra mim, talvez seja o romance que eu mais gosto, eu acho. Não, mentira. Existe um filme chamado Nasce uma Estrela, que não consegue colocar Her no primeiro lugar ainda. Mas é isso, gosto. Alguns. Anos 90, 2000, ok. Depois disso, eu acho que deu uma caída grande na qualidade. Eu concordo. Como sommelier de filmes românticos e comédias românticas, eu concordo. Os filmes dos anos 90 e início de 2000 ali eram muito melhores do que os filmes de hoje. Tem filmes bons hoje, tem. Mas nossa, são muito bons. Eu posso citar 50 aqui pra vocês. Meu Deus do céu, sommelier profissional aí de filmes românticos. Eu achei chique. Não é pouca coisa não. Assim, a parada de Her, que eu tava até pensando sobre isso, é que a gente tava pensando sobre um filme pra falar na semana do Dia dos Namorados e tal. E a gente escolheu logo um filme romântico, assim, que é um romance bem, né, bem tóxico, vamos dizer assim. Então eu fiquei pensando, caramba, velho, pessoal lá no Dia dos Namorados, querendo um romance fofinho, aí vai assistir Her e começa a chorar, entendeu? Mas é isso, gente, é um bom filme. Eu, pessoalmente, até falei isso num dos primeiros episódios aqui do Bendito, né? Eu disse que eu odiava filmes de comédias românticas. Mas eu venho aqui fazer um meia-culpa e dizer que eu tenho mudado minha opinião quanto a isso, por causa de alguns filmes recentes que eu tenho visto aí. Inclusive, eu vi filme recentemente que, meu Deus, eu estou completamente apaixonado. Eu tava até falando para os meninos que era O Rei do Show. Eu já não bastava o preconceito que eu tinha com musicais, né? Ele também é um filme romântico, vamos dizer assim, tem um pouco de romance. E assim, é muito bom, velho, é muito bom, tem mudado um pouco minha opinião. Acho que Her também é um filme que tem mudado a forma como eu enxergo essas comédias românticas. Mas é isso, velho, eu não sou um grande consumidorão. Costumo de vez em quando ver, via na sessão da tarde e tal, mas não faz parte do meu convívio ver muitos filmes românticos, não. Mas você vai ver, ó, você tá assistindo mais, aí seu conceito já tá começando a mudar, entendeu? Só questão de tempo. Olha aí, questão de tempo é outro. Nossa! Impecável. Questão de tempo é perfeito, gente. Genial. Tá vendo? Maravilhoso. E tu, Beto? Eu sou suspeito pra falar, porque eu adoro filme romântico, assim. Meus dois filmes favoritos. É porque eu sou meio aquele do filme romântico, mas que acaba triste, sabe, no final. Tipo Her, que é triste. Mas... Totalmente. E pronto, eu gosto desse filme de romance aí, que me deixa que triste. Ele puxa você... Assim, eu gosto de filme adolescente também, certo? Esses dias eu tava maratonando Pra Todos os Garotos que Já Amei. Eu amo. mas- Olha, o primeiro eu assisti umas 7 vezes, assim, tipo, numa semana. Nossa, Na é semana muito bom. de estreia, sério. Débora, obrigada por existir. É muito bom. E aí,
eu amo, velho. Eu gosto muito de filme romântico, assim. Eu acho que eles trazem, principalmente esses, nesse gênero. Eu não sei se é porque eu sou meio sad boy às vezes. E aí, tipo assim, eu escuto muita música triste. Eu faço esse negócio porque sim. Nossa, E- melancólicos, tamo junto. Melancólico demais, demais, demais. Beto, junto. como não te amar? Estamos completamente juntos aqui. É. E eu também caio nesse erro aí, velho. Aí, os meus preferidos, pra vocês terem ideia, é 500 Dias com Ela e La La Land. Então, Meu assim, Deus, eu vou chorar aqui só em ouvir. Feito, só de La La lembrar Land eu já é- tô. que você chora. É consenso. Então, Vocês já viram no meu Um coração, Dia assim. com Anne Hathaway? Nossa! Meu Ninguém Deus. fala desse Graça filme, pelo amor de comigo. Deus. Ai, nossa. Eu amo esse Ai, filme. meu É Deus. lindo, Eu lindo, também lindo. amo. Eu não lembro desse filme. Eu acho que eu Eu já te amo, assisti. Eu, Beto. inclusive, Eu postei só no não meu, gosto no mais meu de você. Instagram uma cena desse filme. E eu tava Foi. me lembrando desse filme hoje. Nossa, Eu vi. mano, esse filme é muito, muito bom. Ele é muito real. Ele é muito. Cara, nossa senhora, eu já assisti esse filme Gente, tem um tantas que eu vezes. gosto muito. Eu acho que assim, eu sempre confundo ele com esse Um Dia. Por isso que eu não sei se eu já assisti Um Dia. Mas é Para Sempre. Meu Deus do céu, ali é pra você se acabar de chorar. Para Nossa, sempre, eu acho que eu já assisti qual é? esse. Sim. Deixa eu ver. É o da menina que tem câncer. Não, é câncer ou ela sofre acidente? Eu não lembro agora. Você é com a atriz de Questão de Tempo. Meu É. Deus, eu gostava muito E o desse filme, Channing mas eu não Tatum. tô lembrando. É, com Channing Tatum. Isso mesmo. Ela sofre um acidente perde a É isso memória. mesmo. Meu Nossa, Deus do eu céu, minha gente. gostava muito desse filme. Eu assistia muito ele quando era mais Esse nova. filme é massa. É muito bom. Tem uma coisa curiosa. Peraí. Esse filme ele é baseado num livro. É. E se eu não me engano, é um livro cristão. Eita. Porque Olha o ele plot passa o twist, tempo falando gente. sobre os votos de casamento e não sei o quê. E eu sei que, assim, o plot do filme é o mesmo, é igualzinho do livro. Eu sei que eles mudam os nomes dos personagens. E abriram mão do cristianismo, Tem né? alguma Porque eu não coisa lembro de diferente nada no do final. cristianismo ali. Mas tem. No livro ele tem essa Caramba, discussão que sobre massa. casamento, os valores do casamento. E é bem denso, assim. Mas se for em relação a casamento, o filme também conservou isso aí. O filme também deixa bem claro que eles levam a sério a importância daquele compromisso que eles têm no casamento ali. O filme Eu não tem isso lembro, não. também. Mas enfim, é mais um filme de romance que eu gosto muito. Aqui eu lembrei muito de um que é aquele com a Jennifer Lawrence, que é o Lado Bom da Vida, velho. Muito bom esse filme também. Não sei se vocês já viram. Muito bom. Muito bom também. Aí ela arrasou, né? E a gente atrapalhou a fala de Beto. Desculpa, Beto. Não, mas é muito sobre isso, assim, é bem legal. E ele é baseado na história real, o Para Sempre. Eu quero ler Caramba. depois. Eu vou assistir novamente, porque faz muito tempo. Eu tô falando É aqui muito bom. e mentalizando vários filmes que faz um tempo já que eu assisti, eu vou assistir de novo. Negócio de assistir Assim- filme novo, vou assistir o filme que eu já vi 50 vezes. Exato. Abre parênteses, eu topo um watch party ainda, a gente pós-gravação. Ai, Por Caramba! favor. Ai, poxa, eu queria. Fechou parênteses, assim. Acho que sim. Mas enfim, eu amo filmes românticos e amo chorar com filmes, é legal, é divertido e eu sou. Obrigado, Beto. Eu sabia que eu era amigo da pessoa certa. sofrer é bom, gente. É bom Eu acho que meu filme de romance, um dos favoritos, na verdade tem vários favoritos, mas eu acho que um dos grandes favoritos é Moulin Rouge, que é o que eu citei no meu IGTV também. Porque esse filme é espetacular, minha gente. Ele é poético demais, meu Deus, é uma coisa linda. É filme pra você chorar do início ao fim. É muito bom, gente, é tem muito. um que eu acabei de lembrar que eu demorei muito pra assistir. Mas eu sempre quis, eu não lembro, tipo, nunca tinha a oportunidade, entrava e saía de streaming, demorava muito pra voltar e tal, mas, velho, eu não sei se vocês assistiram, mesmo se nada der certo, com Keira Knightley e Mark Ruffalo. Gente, Não. Eu já assisti. Incrível. Tem uma música de. Ele é De muito baseado em músicas, né? Tipo, eu lembro que Adam eles fazem- Drive. Não, É, que Adam Drive, meu Deus do de céu. Adam É Adam Levine, Levine, do Maroon do Maroon 5. 5, Meu é. Jesus, minha gente. É incrível, é Lost Stars, isso mesmo. Gente, é incrível, assistam. Porque ele é o tipo de filme feito, eu falei, que eu gosto de assistir pra ficar triste no final. Pronto, é isso, sabe? E outra, é uma tristeza que não é uma tristeza forçada, é o caso de Diário de uma Paixão. Me perdoe quem estiver ouvindo e gostar, Ah, mas... não. Não, Ah, não dá. É ah, forçado. eu amo. Choro Hum. todas as vezes. É Pô, forçado. mas infelizmente eu vou ter que concordar com o Pedro. É forçado Ai, demais, choro gente. todas as vezes com Diário de uma Paixão. Na verdade, a gente precisa chegar ao consenso de que
todos os filmes e livros de Nicholas Sparks, você já sabe o final, porque alguém São vai morrer. horríveis, inclusive. São horríveis, isso mesmo. Obrigado, Nicolas. São horríveis, você eu já sabe entendo que que alguém você vai tem- morrer. assim, Na prática, eu vou- a história é sempre a mesma. Só muda o cenário e o Exato. nome dos personagens. Mas a história é sempre Sempre- a mesma. Se você As Gente, capas. nunca leu nada de romance, aí você gosta. É, É uma boa introdução à literatura romântica, assim. Mas se você já conhece alguma coisinha, assim, Eu nunca li, não, os livros. nesse sentido, eu prefiro John Green. Ah, Porque muito. John Green, pelo Ah, meu menos, Deus do tem umas coisas interessantes no livro. caramba, Beto, eu lembrei agora de Quem é Você, Alaska. Eu vou chorar Ai, agora. muito Nossa, bom Quem é Você, esse- Alaska. Esse livro é destruidor. O único É. que eu não gosto dele é Cidades de Papel. Eu não gosto muito, mas o resto é Eu muito bom. gosto e amo, inclusive, me perdoe se você está me ouvindo e não gosta de Teorema Catherine, mas você está completamente errado. Eu nunca li. É o Teorema dos, de Catherine dos quatro, né? é o Eu melhor nunca li livro do Teorema Nicholas de Sparks. Catherine. Do Nicholas Sparks ou do John Green. Eu não Eu li. prefiro Nossa. A Culpa é das Estrelas, não. Eu preferi o Quem é Você, Alaska. Mas Do que a Culpa Teorema é das Catherine. Estrelas. Com certeza. Não, pra mim, a Culpa é da. Quem é Você, Quem Alaska é o Alaska? melhor. E o Teorema Catherine vem logo em seguida. Porque, gente, esse livro é muito bom. Eu conseguia Esse eu nunca li. ver as cenas acontecendo na minha frente, pô. Ele é muito alusivo. Sabe uma coisa que é muito legal, que eu gosto muito dele? Assim, e a gente tá abrindo Oi. um baita de um parênteses aqui, né? Mas tudo bem. Cada livro, e é uma coisa que eu gosto muito do John Green, é que alguns personagens têm características que são muito marcantes. Então, no Teorema de Catherine, o cara gosta muito de biografia e nota de rodapé. E o livro é atolado de nota de rodapé, assim, inteiro. Todo canto do livro tem nota de rodapé. Isso é Muito massa. sensacional. E não cansa. Ele faz isso com esse filme, ele faz isso com Quem com Você, Alaska é- A Culpa é das Estrelas. Em Quem é Você, Quem é Você, Alaska? Alaska? Ele pega as pega- características do personagem e incorpora no livro. Pô, isso é muito É. bom. Em Quem é Você, Alaska, ele gosta de últimas palavras, né? É, As últimas é. palavras das pessoas. Eu lembro disso. Não lembra não, eu li em Débora? 2013, eu acho. Ou foi 2014, acho que foi em 2013 que eu li esse livro. Muito bom. Ah, é tristeza. Esse livro é muito triste, gente. Mas leiam porque é incrível. É muito bom mesmo, vale muito a pena. Mas vamos voltar pra Her, senão a gente vai falar sobre romances e eu e Nicola, a gente também vai se empolgar demais. Senão vai virar tema livre sobre romance. Exatamente. Não seja Mas ruim. sobre Her, o que foi que mais chamou a atenção de vocês, assim, no filme? Ah, já vou me emocionar de novo, gente. Porque, enfim, eu acho que já deu pra perceber que eu sou um grande entusiasta de cinema, de produção de audiovisual. E eu amo utilizar a palavra entusiasta, desculpa. Mas, eu acho que desde a primeira vez que eu assisti Her, uma coisa que mexeu muito comigo é a questão da linguagem não verbal e como ele se utiliza dela durante o filme. Por que eu tô dizendo isso? Porque durante todo o filme, ele se utiliza de todos os aspectos cinematográficos para falar. Um exemplo disso. E aí eu trago já uma questão que é uma reflexão minha, não sei se vocês tinham reparado, mas a gente ama porque Cristo nos amou primeiro. E isso é bíblico e todo mundo sabe. Só que o filme, ele é todo voltado para uma paleta de cores com as cores primárias. E isso me faz acreditar que ele estava tentando levar o espectador de volta àquela lembrança de algo primário, algo principal, aquilo que a gente aprende logo no início da vida, que é amar aquelas pessoas que estão próximas. E se você reparar, o filme completo, do início ao fim, ele é baseado em 3 cores: amarelo, azul e vermelho. São as 3 cores principais, as 3 cores primárias que a gente aprende, desde a infância que a gente aprende isso no colégio e tal. E aí eu vejo isso como uma ligação direta com aquilo que é o amor, é aquilo que a gente aprende primeiro. E o nível de produção desse filme é algo que a gente até já comentou aqui, como é o caso de Scarlett Johansson, em que participa só dando voz a um personagem, mas que ela domina aquele momento. Ela está ali presente em todas as horas. A mesma coisa com Joaquin Phoenix. Enfim, o filme é todo muito completo, sabe? Então acho que o que eu mais gosto dele é na categoria técnica mesmo. Eu acho que eles se utilizam daquilo que o filme tenta ensinar, colocando em prática dentro do próprio filme. Caramba, bicho, eu já assisti esse filme 1000 vezes, mas eu nunca tinha pensado nisso. Muito, 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 muito bom. Velho, assim, eu concordo com o Pedro nessa parte técnica, ela chama muita atenção. Todo o elenco do filme é maravilhoso, assim, a própria ex-mulher lá, né, a Amy dela também é muito boa. Todos a amiga dele, eu me esqueci agora o nome da atriz, velho. Ela, inclusive... Amy Adams.
Amy Adams, né? Ela tá lá em The Office, né? Ela tá lá em Superman também. É bem famosa aquela atriz, ela é muito boa. E, assim, eu acho que algo que me chamou muita atenção também, complementando essa questão da parte estética no filme, no sentido de ele trazer esse contexto futurista, mas é algo muito diferente, assim, eu não consigo explicar muito bem, mas é algo que eu tava comentando com os meninos no grupo, e aí Felipe ela até discordou de mim, né? Oi aí pra Felipe que não está presente, mas Felipe discordou de mim, porque eu disse que ele é um filme que ele é de alguns certos exageros, ele usa de exageros ao contar a história. E eu acho que ele usa disso também na questão da estética, porque, por exemplo, algo que eu sempre notava nos personagens e na roupa que eles usavam, é porque eu não sei se vocês lembram do amigo dele, que é até o Peter Quill do Guardião da Galáxia lá. Ele usa uma roupa bem, tipo, antigona, tá ligado? Bem, bem cringe, assim, eu diria. Ele usa a camisa por cima a calça por cima da camisa, meio que na barriga e tal. E assim, eu acho que isso passa a ser um negócio intencional, que é justamente levar de coisas que aparentam ser simples, por exemplo, a pauta dos relacionamentos, né, de você ser dependente no relacionamento, e leva isso ao extremo. Então é algo muito... Qual é a palavra que eu tinha usado, velho, falando com o Felipe? Que agora que eu não tô me esquecendo. Caricato, eu acho. Isso, muito caricato. Eu queria só fazer um adendo que eu concordo com a opinião do Felipe. Eu também não acho que foi caricato, não, mas tudo bem. Segue. Então, eu vi um pouco de algo caricato nesse filme justamente por isso. Eu vi certos exageros na forma que ele fala. Por exemplo, é um futuro, mas os caras eles trabalham no escritório normal, vamos dizer assim e tal. Então, não é nada muito tecnológico, nem nada do tipo, ao mesmo tempo que tem um sistema operacional que praticamente é uma pessoa. Então, esses artifícios que eles foram usando para abordar essa tecnologia e tornar algo um pouco diferente, me chamou muita atenção, assim. Cara, mas assim, além de concordar com tudo que já foi falado sobre a beleza, assim, a produção desse filme, que é sensacional. E como que, assim, as cores acompanham a trajetória do Theodore, né? Ele vai... As cores dos cenários, das roupas que ele usa, isso tudo vai acompanhando a jornada dele durante o filme. Isso é muito legal. Mas o meu coração nerd, ele ficou muito feliz e eu fiquei prestando muita atenção nisso o filme inteiro. É como que o filme retrata muito bem essa questão da inteligência artificial, como que ele lida com essa dinâmica e tudo mais. E como ele parece atual, né? Assim, a primeira vez que eu assisti foi esse ano. E se esse filme fosse lançado agora, eu acho que ele faria ainda completo sentido, até a questão de instrumentos, de aparelho, de tecnologia que eles usam. É muito engraçado porque eu fui pesquisar, cara, na internet. A data do lançamento do Galaxy Buds, porque eu achei que ele tava usando um no filme. E o filme é de 2013. E eu falei, não, gente, 2013 não tinha lançado ainda. E realmente não tinha. Mas como que é muito real, né? Essa experiência que a gente tem com a tecnologia, essa relação. E eu sou uma pessoa que costuma muito usar assistente do telefone, então às vezes eu me pegava olhando pra ele e pensando, putz, eu já passei por isso, assim. De estar no ônibus e pedir pro assistente dar play numa música, ou ler mensagem pra mim e tudo mais. E eu fiquei levemente assustado. Mas o que mais me impressionou nessa relação com a tecnologia é toda a questão da inteligência artificial quando ele encontra com o sistema operacional, com a Samantha, e os processos que vão desenvolvendo isso, né? E aí eu vou dar o meu parênteses nerd e falar um pouquinho sobre isso, porque assim, às vezes a gente acha que isso está muito distante da nossa realidade, essa inteligência artificial, mas ela está muito mais perto do que a gente imagina, assim. Tem alguns cálculos que supõem, assim, a partir da evolução tecnológica dos últimos anos, eles chutam que ainda na metade desse século a gente já vai ter esse tipo de inteligência artificial sendo difundida. E aí a gente tem vários tipos de inteligência artificial, e a Samantha é o que a gente conhece como ela começa como uma inteligência artificial geral, que é conhecida como inteligência artificial forte ou de nível humano, que ela é capaz de aprender coisas, de reagir a estímulos. Então ele está conversando com ela, e aí tem uma cena muito legal que ela fala uma coisa, ele acha engraçado e ri, e ela ri junto e pergunta se ele achou engraçado, e ela começa a pegar esse tipo de estímulo e reproduzir
o tempo todo. Então, quando eles começam a se relacionar, essa relação... E é uma discussão que o filme traz até que ponto essa relação é real, porque ela tá Se baseando respondendo no aqueles que ele estímulos. Mas Se assim, não é só se baseando baseando no que ele quer. É um tipo de inteligência que ela tá aprendendo com aquele estímulo e ela dá uma resposta própria, ela é consciente do mesmo. Ela sabe que ela é uma inteligência, uma consciência, e sabe que ele é outra. Então ela responde aquilo ali de acordo com o que ela vai sentindo. E é engraçado ver esse dilema nela, assim, né? O que ela tá sentindo quando ela sente raiva, quando ela sente ciúme, quando ela se sente apaixonada. Isso tudo vai transformando ela e ela vai aprendendo. E aí tem um ponto engraçado que ela faz um salto no filme, certo? Ela é uma inteligência no nível humano, mas que ela consegue processar coisas infinitamente mais rápido. E ela dá um salto no filme, que é o que a gente chama de superinteligência, que é um tipo de inteligência artificial que é superior ao humano, assim, que ela pensa em outras categorias, na qualidade de pensamento, ela tem outros dilemas para lidar. E é curioso, assim, quando a gente vê que tem duas narrativas muito importantes acontecendo no filme. Tem a narrativa romântica da relação dela com o personagem principal, e tem a narrativa da Samantha de começar no nível de consciência e com o passar do tempo ela começar a transcender isso e ela virar outra coisa ali, que não é mais só um sistema operacional, né? Ela vira uma superinteligência. E aí, um fato curioso é que esse tipo de tecnologia já está sendo desenvolvida, assim, da linguagem. Eu lembro que no começo do filme, ele fala realmente, assim, que ela não parece um robô falando, que ela parece um ser humano, e ele acha isso curioso. E aí existe hoje uma tecnologia do Google, que chama Google Duplex, que está disponível em alguns países já, e que ele consegue marcar cabeleireiro, marcar restaurante, agendar reunião, e tudo isso através do assistente de voz, fazendo ligações para a pessoa. E quem tá do outro lado não consegue perceber a diferença, assim, é assustador. O nível de linguagem que eles conseguem atingir do robô, da inteligência artificial, é responder ao estímulo da pessoa que tá conversando ali em tempo real. E isso é muito louco. E aí um jabá que não é pago, mas quem se interessar por esse conteúdo de inteligência artificial e tudo mais, o SciCast, que é um podcast que eu adoro, tem 2 podcasts sobre isso, que são sobre singularidade. É o SciCast 324 e o 357. Então, quem quiser saber mais sobre essa questão de inteligência artificial e tudo mais, pode ouvir lá também, que tem cientistas falando sobre isso. É show de bola. É muito massa toda essa pauta, assim, que o filme ele pega, né? De abordar a tecnologia e de apresentar esse nosso relacionamento com a tecnologia. Eu acho que ele tem criado muitos dilemas que antes não existiam, né? Ou existiam e têm sido agravados, de certa forma. Eu penso muito também na questão, sei lá, de biotecnologia, que tem crescido muito. Então, existe um filme, uma série, na verdade, nessa pegada de ficção científica, que é do Netflix. Agora me fugiu o nome dela, mas ela conta justamente a história de que chega uma fase da vida dos seres humanos em que simplesmente ninguém morre. Né? É uma história meio cyberpunk, assim, ninguém morre porque tipo, a consciência das pessoas ela é transmitida para um chipzinho de tecnologia e as pessoas elas conseguem comprar corpos novos e tal. E eu acho muito massa como existem vários filmes que conseguem trazer, né, essas questões futuristas de ficção científica e a gente consegue ver que são dilemas que a gente pode estar pensando hoje mesmo, né? Que são dilemas que estão presentes na nossa realidade de alguma forma, hoje mesmo e tal. Então, é muito massa. O que me chamou mais atenção nesse filme, eu acredito que não seja nada relacionado ao audiovisual. Para mim, o que mais chama atenção é realmente as relações pessoais. Que o Theodore, ele meio que se apega a Samantha e você percebe que ele começa a ignorar todas as outras relações que ele poderia construir. Ele meio que se coloca numa zona de conforto e sim, ele se encontra num momento vulnerável e com dificuldade de se relacionar com as pessoas, mas quando ele começa a ter esse relacionamento com a Samantha, ele meio que entra numa zona de conforto e acha que, beleza, eu tenho Samantha, então eu não preciso mais de ninguém, eu não preciso mais me relacionar com ninguém. Então eu acho que isso é um aspecto do filme que pesa bastante pra mim, no sentido de que é algo que eu vejo muito presente
não tanto em mim, mas em todo mundo que está ao meu redor. Eu percebo que as pessoas estão desistindo umas das outras muito mais rápido, muito mais facilmente, no sentido de, tipo, tenho minhas redes sociais, tenho meus... na internet aqui eu tenho o que fazer, então eu não preciso estar me relacionando com ninguém, não preciso ter contato com ninguém. A gente percebe muito isso nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que tem gente que tá 100% isolada e não faz questão obrigado. nenhuma de sair disso, de ter algum contato com ninguém, nem que seja um parente ou alguém desse tipo. Então, Entendi. não sei nomes. Mas você não é uma... Você não é uma... Mas você não estava falando de você, tá? Só pra deixar claro. Mas é algo que realmente me chama a atenção nesse filme, porque eu acho que acaba deixando o filme mais triste ainda, de como ele meio que desaprende a ter esse contato. Uma nação de pessoas que não tem respondido o WhatsApp nos últimos dias foram ofendidas, tá bom, Nicole? Véi, mas aí é que tá, pô. Tu tá falando de outra coisa que é pela internet, sabe? Eu tô falando de relação pessoal, de relação presencial. De a gente não fazer questão de ver ninguém, não fazer questão de olhar, conversar com alguém, olhando no olho, assim, pessoalmente, sabe? É disso que eu tô falando. Isso aí de rede social não tem nada a ver. Mas eu digo no sentido de abrir mão de relações pessoais presenciais que são essenciais, pô. A gente pode diminuir, ou gostar mais, ou gostar menos, mas é essencial pra gente, faz bem pra gente ter uma pessoa, alguém, nem que seja uma pessoa só, pra ver, pra falar, sabe? Essa relação humana, eu acho que é algo que me chama muita atenção nesse filme. Eu acho que, assim, pra mim, eu acho incrível a sensibilidade, sabe? Que o filme mostra essa questão do sentir e do se relacionar, sabe? E também muito da questão do egoísmo, assim. A gente vai comentar sobre isso mais pra frente, mas sobre a gente muitas vezes buscar e estar em relacionamentos de diversos tipos de relacionamento para estar bem, para se sentir bem, para aquele relacionamento, enfim, lhe fazer feliz, sabe? Isso é muito pesado para mim. E também essas questões que Nicole estava falando, e no quesito de, tipo, o virtual, né? Ele é muito bom. Tipo, se não fosse o virtual, eu provavelmente teria enlouquecido mais ano passado. E nesse período, né, em que a gente ainda não tá totalmente, né, normal na vida por causa da pandemia. Mas nada substitui, mas nada substitui o contato pessoal, o contato físico. Eu acredito, sim, que a tecnologia tem avançado de maneiras incríveis e ainda vai avançar muito mais, mas que Deus criou o homem relacional, né? Nós somos seres relacionais e nós precisamos nos relacionar com outros seres que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, que são capazes de realmente amar, porque uma máquina, por mais que ela se evolua, como Samantha estava ali dizendo que sentia as coisas, ela não sente realmente, sabe? Pelo menos, ela foi criada por homens que são limitados, ela é limitada também, sabe? Eu acredito nisso, mas aí vocês podem discordar e falar o que vocês acham. Ai de quem discordar de você, Débora. Não, mas ó, eu vou discordar e concordar ao mesmo tempo, certo? Tá bom, tudo bem. Porque assim, pode ser que seja, mas é porque o filme não aborda isso com muita profundidade, certo? Nesse sentido. Mas se, por exemplo, ela foi programada pra aprender coisas, ela pode desenvolver isso, e é uma questão muito válida, assim, você se questionar se de fato é um sentimento real, se ela tem uma consciência, o que é que ela é, porque ela pode aprender essas coisas, então ela pode se tornar autoconsciente, ela pode começar a desenvolver os sentimentos sem que alguém tenha mandado ela desenvolver isso expressamente. Tem uma ótima série E aí que é serve uma como questão exemplo. real, assim, tipo, que o filme traz.
será que o sentimento é real? Será que o relacionamento deles é real? Ela mesma se questiona disso, né? E aí isso é muito louco de pensar, porque assim, a gente não tem muita resposta sobre isso. E acho muito legal. Tem uma série muito boa que fala sobre isso, que é Westworld. A primeira Nossa. temporada é muito boa. A primeira temporada aborda... Eu ia falar exatamente dessa série. A primeira temporada aborda exatamente o que Beto acabou de falar. Eu acho que a primeira temporada é um exemplo de temporada inicial. As outras duas caíram e a terceira morreu de vez. Ficou com Deus, a série. Foi esquecida no churrasco mesmo. Mas, sinceramente, velho, é isso. E aí a série que Israel falou agora há pouco é chamada Altered Carbon. E é nesse ponto que tanto o que Beto falou e o que Israel falou, que eu acho que a série não é caricata, e aí eu vou defender o meu ponto de vista, não sei se é por isso que o Felipe fala, mas, e também já vou entrando em um outro ponto da pauta da gente, que é, por exemplo, a partir do momento que ele teve que encarar a solidão e o isolamento, a dificuldade após o término do seu casamento, isso acontece com todo ser humano. A gente não é casado ainda, mas a partir do momento que a gente tem um momento de perda, a gente tenta substituir ou pelo menos suprir aquela perda de alguma forma. E aí no caso de Theodore, ele se encontrou com aquela tecnologia. No caso da gente é totalmente diferente, óbvio. Mas a série, mas o filme apresenta uma solução para ele que não está distante da nossa realidade. Então, eu não considero nem que seja um filme futurista. Eu considero ele um filme que se passa não nos dias atuais, porque a gente está em 2021 e isso não existe por completo ainda. Mas é um filme que se passa, talvez daqui a uma década aconteça já isso que o filme está apresentando. É nesse ponto que eu acho que o filme não se encaixa como algo caricato. Muito pelo contrário, eu acho que ele é um filme muito pé no chão. É uma ficção alicerçada na realidade da gente. Eu não sei, eu acho assim, eu acho que a tecnologia nesse filme, ele tem justamente a função de levar esses dilemas, esses questionamentos que a gente enfrenta hoje, que todo ser humano sempre enfrentou nos relacionamentos, a um certo extremo, entende? Ela é um artifício para, como é que eu posso dizer, intensificar o questionamento ali e gerar algum tipo de choque ao telespectador. Eu vi dessa forma, né? E por isso que eu falo que é caricata, além de toda a questão visual, por exemplo, algo que eu esqueci de falar, né, na minha fala, é que o próprio visual dos personagens, ele é um visual mais antiquado, tipo, de pessoas dos anos 60, 70, aí camisa social e não sei o quê. Ele tem um celularzinho assim que tem um visual um pouco mais antigo e tal também, não sei se vocês lembram, um pouco mais vintage, né, eu diria, e tal. Então, assim, eu acho que faz sentido também o que você disse, eu concordo em partes, mas eu ainda continuo nessa opinião. E assim, gente, o clima, assim, do filme, né, ele é muito levado, principalmente ali no começo, onde tem um diálogo entre ele, né, Theodore, e aquela amiga dele, Amy, que ela fala que quer sair com ele, que eles deveriam sair, mas que não queria sair com aquele Theodore triste, depressivo, mas ele queria o Theodore antigo, divertido e tal. E aí depois ele chega em casa e tá lá tudo apagado, ele sozinho, desanimado, e vai jogar o joguinho dele. E o filme mostra muito isso, da solidão dele, do isolamento. E ele mostra várias cenas dele lembrando, né, de momentos do casamento dele, né? E tudo isso, a tristeza dele é devido ao divórcio, né? À separação e como ele tá processando tudo isso. E assim, pra mim, que aí já começo, né, com a parte de abrir o coração aqui. Pra quem já passou por um término de namoro, e o meu namoro, eu namorei, né, na adolescência. Olha, adolescente não devia namorar, entendeu? Porque minha gente, eu era um relacionamento totalmente idólatra. Eu vivia pra aquela pessoa e moldei minha identidade como o Theodore fez naquela pessoa e naquele relacionamento. Entreguei tudo ali e quando terminou eu não sabia mais quem eu era, sabe? Eu me perdi.
E isso é muito ruim, é muito, muito pesado. E tá bem presente ali, muito bem representado ali no filme. Por isso que eu nunca namorei, gente. Só uma coisa, mas isso aí não tem nada a ver com ser adolescente, não. Tem a ver com maturidade, né? Porque às vezes a gente coloca muito. A gente é tão inseguro de si mesmo que a gente se molda ao outro mais pra agradar ele e tal. E eu acho que o erro tá aí, né? No caso do Theodore, eu acho que o relacionamento acabou meio que funcionando, entre aspas, justamente porque essa Samantha era alguém que se moldou a ele como ele queria. Então aí era o que ele queria, né? Era um relacionamento que não tinha como dar errado porque era alguém que ele criou. Exatamente. Isso foi o que eu fiquei um pouco. Eu não sei se era bem isso ou não, fiquei um pouco seguro se realmente era só a mensagem que estava querendo passar da Samantha. Se ela era realmente uma pessoa que se amoldava a ele, ou se de fato ela era uma pessoa única, né? Porque a ideia era que ela sempre aprendesse e tudo mais. E aí eu me questiono disso, porque mesmo ela se dando tão bem com o Theodore, depois a gente vai descobrir que ela está em contato com diversas outras pessoas, né? E aí, tipo, eu fiquei pensando, nossa, será que realmente ela foi alguém que foi pronta para ele? É alguém que é única? Ou é alguém que vai se amodar sempre a quem ela estiver conversando? Então ela sempre vai ser a pessoa perfeita para quem ela estiver conversando. Então, assim, eu não tenho muita certeza sobre o que é, não, mas eu entendo completamente o que você tá falando, velho. E eu, no início do filme, eu pensava muito nisso. Só que no finalzinho eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Gente, só comentando isso que vocês falaram aí, sobre você se adaptar, meio que se moldar a uma pessoa, criar uma expectativa e se moldar para aquela pessoa, enfim. Eu já passei por um relacionamento que foi basicamente isso. A gente demorou muito para ter esse relacionamento. Quando teve, foi horrível. E aí, entre uma das conversas que a gente teve antes de acabar, eu expus tudo que eu estava sentindo, ouvi o que ela tinha para me falar. E aí, eu ouvi a seguinte frase: eu sei que você está me dando seu melhor, mas eu esperava mais de você. Foram essas as palavras que eu ouvi. E, gente, Caramba, isso dói. que pesado. Isso dói, porque, tipo, Doeu em mim Não agora, se viu, diz boy? não, pô. Essa Meu machucou, Deus do céu. machucou. e assim, hoje pra mim é tranquilo falar sobre isso, sabe? Mas doía porque ela tinha criado uma expectativa sobre mim e ela esperava algo muito maior sobre mim. Ela tinha uma idealização na cabeça dela e talvez eu também tivesse uma idealização sobre tudo aquilo que eu esperei, por todo aquele tempo que eu esperei pra gente ter um tipo de relacionamento. Então é uma via de mão dupla. Não é só que Samantha se adaptou à realidade de Theodore, mas Theodore também se adaptou à realidade de Samantha de entregar tudo que ele queria pra ele, entendeu? Então tem esses dois lados da mesma moeda. Engraçado, porque meu celular acabou de notificar um tweet daquela Sherlocka, Ana Paula Holmes, no tweet que ela colocou: você se decepciona demais, porque coloca demais suas esperanças nos lugares errados, principalmente em pecadores. É Acho isso. que ela quis participar do Resumiu. podcast. Sherlock, você não vai nos ouvir, possivelmente, você não é um ouvinte nossa, mas se esse podcast chegar até você, sinta-se convidada para estar aqui falando com a gente em algum momento. Com Olha certeza. aí. Aproveita e chama Milo também. Opa, quero. Mas é bem isso mesmo, né? E a gente acaba idealizando muito o amor, né? E os relacionamentos. A gente cria muitas ideias do que a gente quer que ele seja, sem contar que a outra pessoa é realmente um ser completamente à parte, do qual a gente não tem controle sobre, que a gente não conhece totalmente, né? E uma coisa que eu tava discutindo com o meu irmão, né, sobre o filme, e ele falou a frase, né, o amor real não são cartas de amor ideais, o amor verdadeiro, que é vivido, que passa por dificuldades, que passa por mudanças, que passa por tribulações, eles não são como as cartas que Theodore escrevia, que eram muito românticas e enfim, muitas vezes a gente escreve cartas assim, a gente quer que o amor seja assim, a gente se baseia nos filmes que a gente assiste, nos livros que a gente lê, e a gente quer, muitas vezes sabe e imagina que vão ter probleminhas assim, mas nossa, vai vir sempre aquele clichê, aquela solução clichê, aquela coisa, mas na vida muitas vezes não é assim, e
Theodore, ele acaba fugindo, né? Ele quer fugir, ele quis fugir do casamento dele, justamente por isso, né? Pelos pesos, pelas questões difíceis que existem em se relacionar com outro ser humano, com outra pessoa, né? Estar num relacionamento real. Eu acho que existem dois lados nessa situação, no que se refere a essa questão de amor ideal. Eu acho que o Theodore, ele foge do relacionamento dele e encontra na Samantha uma pessoa perfeita, entre aspas, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, a gente tem o lado dele de que muito provavelmente ele também não se sentia uma pessoa capaz de conseguir outra pessoa, no caso, eu acredito que melhor que a esposa que ele tinha. Então eu acho que isso também acaba influenciando muito essa questão de idealizar, no caso da Samantha, de idealizar uma pessoa como a Samantha. Talvez não fosse só a questão de querer alguém perfeito, mas de não se achar bom o suficiente para encontrar uma pessoa que não fosse um sistema operacional como a Samantha. E ele sabia que na vida real, ele achava, né, que na vida real ele não iria encontrar alguém como ela. Então, eu acho que isso acaba influenciando muito. Eu acho que nessa história aí que Pedro falou, tipo, palavras que alguém diz assim pra gente, nossa, eu acredito, eu não sei se Pedro se sentiu assim, mas eu acredito que uma pessoa ouvindo alguém falar dessa forma com você, você fica pensando que você é que tá errado, você é que é um problema, você que não vai encontrar alguém que para quem você seja correspondente, sabe? Para quem você se sinta suficiente. Aí eu acho que. Não sei, eu acho que a crise que o Theodore sentia também era com ele mesmo, sabe? O filme nem aborda tanto esse sentido dele se sentir incapaz, insuficiente. Mas eu acredito que tenha muita influência, porque uma pessoa que se sente insuficiente, ela vai achar muito mais fácil se relacionar com alguém que, de certa forma, é obrigado a agradar ele. Então, acaba se tornando muito mecânico e ali vai ficar mais fácil para ele do que tentar encontrar alguém que queira Essa ele. história de Theodore é muito fácil de você correlacionar com a história, por exemplo, de WandaVision. Wanda criou uma realidade baseada naquilo que ela já tinha planejado antes da morte do Visão. Exatamente. E aí ela viveu naquela realidade de acordo com o que ela desejava, só que sem encarar a realidade, né? Sem encarar os fatos de fato e em verdade, né? É muito massa, porque o filme ele mostra muito bem como na vida real, uma hora ou outra, essa realidade idealizada ela vai explodir, tá ligado? Ela vai cair sobre nós mesmos em algum momento e a gente vai sofrer. Eu lembro muito da cena, que essa é uma cena muito bizarra, mas é muito boa ao mesmo tempo, que é quando a Samantha ela contrata uma pessoa, né, para interpretar ela. E aí, para que uma pessoa que ela meio que represente o corpo físico da Samantha, e assim ela tem um momento íntimo lá com o Theodore. E é muito massa porque aquela pessoa, ela escuta a história, né, dos dois pela Samantha e ela imagina que é um relacionamento perfeito, maravilhoso, e ela diz, não, eu quero participar disso, eu quero participar desse relacionamento perfeito de vocês dois. E aí chega um momento que o Theodore, ele não se sente muito confortável com aquela situação, né, e a Samantha, ela esperava muito do Theodore naquele momento, esperava que ele fosse amar e não sei o quê. E a partir do momento que o Theodore não corresponde, de certa forma, à expectativa, você vê ali uma das principais crises no relacionamento deles dois. E é muito massa como, tipo, eles começam a discutir e às vezes eles nem sabem por que eles estão discutindo e, tipo, isso acontece muito na vida real. Eu lembro, assim, de um relacionamento recente que eu tive com uma pessoa. Não chegou a ser um namoro de verdade nem nada do tipo, mas a gente tava caminhando pra isso. E, tipo assim, ela era uma pessoa muito romântica. Tipo, muito romântica mesmo. E dava presentes, essas coisas, tal, não sei o quê. E até que a gente passou por um momento um pouco mais complicado, né? Que as coisas não estavam dando muito certo. E aí eu lembro que eu fui pedir conselho pra uma pessoa e a pessoa ela me disse o seguinte: às vezes
falar que ama é muito fácil. Isso não quer dizer que você ama de verdade. Então, às vezes a gente, tipo, transvestir toda essa estética que a gente tem por causa dos filmes, por causa das músicas, de um relacionamento perfeito, é nada mais do que estética. É só a parte exterior da coisa. Pô, ela não revela um amor que é verdadeiro mesmo, que tá disposto a enfrentar as dificuldades da vida, sabe? Essa história de Israel já traz mais uma lição. Tipo, são verdades que estão na cara da gente, que a gente sabe o tempo todo de que uma pessoa, quando diz que ama a gente, nem sempre tá amando, mas que às vezes a gente se deixa passar despercebido porque simplesmente está amando. A gente ama, mas não é correspondido, e a gente deixa passar despercebido essa verdade de que não está sendo correspondido, só porque a pessoa fala. Cara, isso é muito louco, assim, nessa relação, né, que existe entre a estética criada, aquilo que é vendido pra gente como um relacionamento perfeito e a pressão que isso faz em um relacionamento saudável, né? De como que o que é vendido pra gente como um relacionamento, seja ele, assim, esse ideal de relacionamento perfeito e que tudo é sempre muito bom, ou aqueles relacionamentos de filmes adolescentes, de novela, que sempre tem briga e intrigas e não sei o que o tempo todo. Como que eles são tão distantes, né, de um relacionamento real, assim. E é muito difícil, assim, lidar com essa pressão, dessa expectativa de ter um relacionamento perfeito. Porque se as outras pessoas, até se você tem um relacionamento tranquilo, assim, que não tem muita briga e tudo mais, você acaba passando por isso de as pessoas enxergarem em você aquele estereótipo que foi criado. E aí, se você tá num tempo tranquilo, nesse relacionamento que todo mundo sempre fala que coisa linda, é relacionamento perfeito, eu queria ser igual, e aí vocês têm uma briga, você começa a se sentir muito culpado por aquilo estar acontecendo, assim. E eu vejo muito isso na história do filme também, e foi uma das coisas que eu me identifiquei, que é justamente nessa cena que o Israel falou, que essa terceira pessoa é chamada pela Samantha para participar, e quando eles estão no meio da discussão ali, a Samantha tentando conversar a menina que tava tudo bem, e ela fala, não, mas é porque a gente é desse jeito e não sei o que, e aí o Theodore discorda dela, o Theodore fala, não, não é sempre assim, às vezes a gente discute. E aí isso gera toda uma crise no relacionamento deles, que é muito real, assim, é muito palpável. Essa pressão que é exercida pela tecnologia, pelas pessoas em cima da gente, é muito tensa, assim, nesse sentido. E é muito, muito real, assim, ela acontece. E como falta pra gente exemplos de relacionamentos saudáveis, de fato, assim, em redes sociais, em filmes, etc. Mas a gente começou a falar sobre as cartas, né? E nem se aprofundou muito nisso. Eu acho que as cartas, elas são nada mais do que isso que a gente falou, né? Essa estética que as pessoas têm, que a gente parece que tem uma responsabilidade de cumprir, né? Com toda essa forma de amar, né? Ó, foi bonita essa palavra. Mas com essa forma de amar, vamos dizer assim, que a gente pensa que tem que cumprir de alguma forma, porque se não for assim, não vai ser algo verdadeiro e tudo mais. Então, é muito interessante a gente ver como pensar dessa forma torna os relacionamentos artificiais, certo? Parece que, tipo, a gente tá sendo alguém que nós não somos de verdade, simplesmente para cumprir com a cartilhazinha de romance e tal. Pois é, porque as pessoas, e no filme mostra muito isso, que é como se o amor fosse apenas o sentimento de amar, né? O estar apaixonado. Como se fosse realmente um sentimento apenas, né? Cumprir aquilo ali porque o amor precisa ser o tempo todo romântico. O amor precisa ser o tempo todo borboletas no estômago e a coisa mais linda do mundo. Ou trazendo para hoje em dia postagens no Instagram o tempo todo, para comemorar todos os meses, 1.2, 0.5. Aquele textão no WhatsApp. Exato, porque se não tiver postado, Nossa, se não 1.2 tiver mal postando, disso. não é real, não se tá vivendo, não se tá sentindo. E as pessoas meio que começam a fazer isso que Beto tava dizendo, né? De colocar uma expectativa de perfeição num casal, sabe? Principalmente, tipo, casais aí famosinhos da internet,
que a gente conhece, famílias lindas, que crentes, inclusive, existem, e eu dou glória a Deus por existirem e estarem na internet e mostrarem que é possível ser famílias que glorificam a Deus, mas que eu acho importante a gente mentalizar que a vida deles vai muito além do que aquilo que eles expõem na internet, né? Aquilo que eles mostram é apenas uma fraçãozinha do que eles vivem, né? E de como é se relacionar, do que é ter uma família, do que é construir uma vida com outra pessoa, né? É muito mais complexo do que aquilo que a gente vê nas redes sociais. Eu acho que já entrando no próximo tópico da gente, sobre relacionamentos virtuais, é muito complicado, porque é feito o que Débora já falou desde o início. Acho que Débora já sintetizou muito bem esse tópico da nossa pauta sobre relacionamentos virtuais e a sensação de estar perto. A gente atualmente está passando por isso. A gente precisa, graças a Deus que a gente tem a internet, pelo momento que a gente está passando, né? A gente sabe que tem muita coisa ruim, tem muita coisa tóxica, tem muita coisa que não agrega em nada na vida da gente. Mas talvez, se a gente não tivesse a internet e agora, nesse período de pandemia, as coisas fossem muito mais difíceis, sabe? Principalmente pela geração que a gente vive, pela geração que a gente é. Então, assim, Débora resumiu muito bem. É bom ter a internet porque a gente tem como manter algum tipo de contato. O Bendito Podcast surgiu nesse período de pandemia para a gente ter contato com outras pessoas e comentar sobre isso. Talvez, se não tivesse pandemia e não tivesse esse tipo de contato virtual, o Bendito Podcast nunca existisse, porque fosse apenas uma reunião. Eu me juntaria com meus amigos presencial para conversar sobre filme, sobre série. Pois é. Mas, enfim, a gente precisa muito mais dos relacionamentos presenciais. A gente precisa desse tipo de contato. A gente foi feito para esse tipo de coisa. Mesmo que, pronto, eu tô falando isso, mas eu tenho um problema com esse tipo de coisa. Nicole sabe disso, eu já conversei várias vezes, ela soltou indireta pra mim ainda agora. Ops, não, foi não. Mas eu tenho um certo probleminha com esse tipo de coisa. Eu tô rindo aqui, tá? Mas eu tô achando bonitinho você falando sobre isso. Continue, Eu tenho um vai. certo problema com esse tipo de contato pessoal, sabe? Eu gosto muito do contato virtual, também gosto do presencial, mas, enfim, isso é dilemas para minha psicóloga. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu, que é psicólogo, e ele falou que já é meio que... Existem estudos que mostram que a gente consegue manipular uma memória e isso é muito visível. Acho que vocês conseguem lembrar de ocasiões em que vocês fizeram isso. Por exemplo, uma memória que você tem do passado que você consegue amenizar uma dor ou aumentar uma felicidade relacionada àquela memória. Tipo, um momento que talvez se a gente voltasse para lá não fosse tão marcante ou tão alegre, tão, sabe, romantizado quanto a gente lembra que ele foi, sabe? Ou então uma dor que foi muito forte, que obviamente hoje em dia, com o tempo, a gente consegue olhar para trás, não foi tão ruim assim, o que eu tô passando hoje dói muito mais. Sendo que a gente não tem como comparar o que a gente sentiu exatamente na hora com o que a gente tá sentindo agora, né? E aí, quando a gente... Ou o inverso, né? Ou o inverso, exatamente. E aí eu tenho uma frase no filme que me fez lembrar muito dessa conversa com esse meu amigo, que é: o passado é apenas uma história que contamos para nós mesmos. E eu achei isso muito, muito pesado. Isso aí tá realmente muito relacionado com essa questão de relacionamentos, que, como você disse, às vezes a gente ameniza algo ou aumenta algo por... A mente da gente, né? Faz isso, às vezes a gente nem se dá conta do que a gente tá fazendo. Isso é muito verdade, e isso é muito presente em relacionamento, porque é algo que... Relacionamentos é algo que, querendo ou não, por mais que a gente tenha falado já sobre essa questão de você se moldar a outra pessoa, mas mesmo que você não se molde essa pessoa, todas as pessoas que passam pela vida da gente, elas têm um impacto. Tudo que acontece na gente, elas têm um impacto. Então, por mais que nada tão grave aconteça, essa pessoa vai deixar alguma memória. E a gente é que vai escolher ou não, né? Porque aí a mente da gente é que vai decidir como a gente vai lidar com aquilo ali. E nessa questão de passado, eu acho que uma coisa muito crucial
não ficar remoendo aquilo, sabe? Seja bom ou seja ruim, eu acho que se passou, é bom lembrar ou não, você que sabe, mas não é. Eu acho que eu percebo pessoas que ficam remoendo demais coisas que elas passaram, coisas que elas viveram. E mesmo que sejam lembranças boas, isso nem sempre é benéfico, porque você vai se tornar uma pessoa nostálgica, vai estar apegada a seu passado e muito possivelmente isso vai estar impedindo você de entender, né, o que você está vivendo hoje e aproveitar até o que você está vivendo hoje de uma forma diferente, porque você está perdendo tanto tempo pensando no que já passou que o bonde vai andando e você vai perdendo a noção da sua vida, de tudo que está acontecendo. É como dizem os irmãos da banda Chiclete com Banana. Valeu, foi bom, adeus. Pronto. Ponto Muito final. bom. É isso, velho. Não, gente, mas é muito verdade isso. A nossa mente, ela é muito sistemática. No sentido de que, tipo, sempre a gente tá meio que intuitivamente criando narrativas com as nossas próprias lembranças que muitas vezes nem existiram. Isso já aconteceu diversas vezes comigo. E também, nesse último relacionamento que eu falei, né? Foi o que a gente até conversou de como fatos que a gente lembrava, eu lembrava de uma forma e a outra pessoa lembrava de uma outra forma completamente diferente. Porque a gente é assim, pô, a gente tem percepções diferentes sobre as coisas, então acho que algo que é muito importante é perceber que são apenas partes de uma realidade que é muito maior, que às vezes a gente não consegue ter o acesso completo às realidades. Conversando com uma psicóloga uma vez, ela me falou justamente isso, que ela prefere, em situações de briga de relacionamentos, sempre ouvir as duas pessoas, porque parece que quando ela escuta as duas pessoas, as histórias elas se complementam, porque as percepções elas são completamente diferentes, cada um cria uma história da sua forma, ou lembra da história da sua forma, e eu acho que isso também está muito relacionado a essa própria discussão que a gente comentou, né, eu e Beto aí, a Samantha lembrava do relacionamento, ela via o relacionamento de uma forma completamente diferente daquela que o Theodore via, e não saber conversar sobre essas coisas assim é um desafio. E Pedro aí mencionou WandaVision, né? E Wanda, ela conseguiu tornar real as idealizações que ela tinha, né? As coisas que ela desejava viver. Mas e a gente? E se a gente pegasse todas as nossas idealizações do amor e tornasse elas reais? Será que elas realmente seriam perfeitas, né? Ou será que não ia ser totalmente como a gente espera? Então, né? Essa questão da idealização é muito complicado, né? De tornar real aquilo que a gente deseja. E glória a Deus que essas coisas não acontecem. Graças a Deus que não é a nossa vontade que vai prevalecer. É a vontade do Senhor. Porque é feito, eu já vivi naquele relacionamento que eu citei agora há pouco, né? A pessoa idealizava algo em mim que eu não pude suprir e vice-versa. Talvez eu tenha idealizado um relacionamento que não pôde acontecer. E aí, que bom que não aconteceu, porque para mim trouxe um aprendizado muito grande. Muito, muito, muito grande. Ainda hoje, esse último final de semana, eu estava inclusive conversando com alguns amigos meus sobre isso. E assim, foram momentos de muito aprendizado, porque aquilo que eu idealizei não se concretizou, aquilo que ela idealizou não se concretizou também, mas eu acredito que de ambas as partes houve aprendizado. Da minha parte, pelo menos, eu posso garantir que hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente do que eu tinha sobre relacionamento naquela época. Não seria a parte dela porque a gente não tem mais contato. Mas eu acho que o problema está no fato da gente idealizar alguma coisa, sabe? Tem uma outra série, eu não sei se todos aqui já assistiram Black Mirror. Ela é uma série basicamente voltada para isso, idealizações que a gente, como ser humano, que nós temos, e eles colocam em prática numa realidade bem distópica. São episódios bem pesados, muito, muito pesados mesmo. Eu acho que até a metade da terceira temporada é uma série válida para se assistir. Depois disso, ela perde muita qualidade. A Netflix estragou a série. Mas tem um episódio que, desde o início, quando a gente começou a conversar, que eu lembro dele. Que é um episódio onde a mulher perde o esposo. E, inclusive, esse episódio é com o carinha que faz Questão de Tempo.
Ele vem a falecer, é a primeira cena do episódio, então não é um spoiler. E aí acontece de uma realidade feita essa do filme. Só que, na verdade, Her é uma tecnologia, é uma inteligência artificial. E esse episódio, na verdade, eles meio que trazem de volta a vida, de forma material mesmo. A pessoa que morreu, ela é reconstruída num corpo igual ao dele, e ele vive como uma máquina, só que ele não pode ultrapassar 80 metros de distância do local de onde ele foi, digamos assim, ativado. Então, se ativou dentro de casa, ele não pode ultrapassar 80 metros de distância. E aí ela começa a se desesperar, porque ela percebe que ela queria suprir aquela falta dele, só que na verdade ele não existia, sabe? Era só mais uma máquina, era só mais uma forma de tentar suprir. É um episódio muito pesado, muito pesado. Você fica em choque com aquilo, porque quantas e quantas vezes a gente já não idealizou isso, né? Ah, eu perdi uma pessoa, seja em vida ou em morte mesmo. Eu gostaria que aquela pessoa voltasse, ou eu gostaria de voltar a me relacionar com aquela pessoa. Só que, velho, que bom que a gente não pode voltar. Se acontecer eu ia dizer por ironia do destino, mas nem parece coisa de crente falar isso, né? Mas se por acaso acontecer de vocês no caminho da vida se encontrarem de novo e tiver a possibilidade, glória a Deus por isso. Mas se não, bola pra frente, velho. Para de se idealizar em relacionamentos passados que não vai dar Nossa, em nada. palmas. Perfeito, perfeito. Ai, a Débora de 2015 precisava É isso, ouvir né? isso aí. É sobre que isso. Pedro falou agora. Mas, É engraçado, né? O Beto 2015 também. nossa! Beto e Débora 2015 Demora acabando pra gente de chegar. chorar. Ô, gente, eu tenho que fazer juiz à minha idade de ser o mais velho daqui. Haja lapada da vida. Sim, muito. Pois é, e eu acho que assim, não foi falta de conselho pro Beto 2015, porque o que não faltou pra mim lá em 2015 era gente me avisando, gente tentando me alertar, e eu achando que era a única pessoa que tava passando por aquele tipo de situação, né? Então assim, eu sinto que a maior parte das besteiras que eu fiz de 2015 pra cá, eu não teria feito se eu tivesse dado ouvido aos conselhos das pessoas, né? Eu sinto que, claro, tem o valor de você passar você mesmo por aquela experiência e você ter passado por isso e agora poder olhar para trás, mas também você pode se poupar de muita coisa se você dá ouvidos aos conselhos de pessoas mais experientes, pessoas mais velhas, se você busca se aconselhar com alguém, né? E, enfim, assim, então você jovem que tá ouvindo esse podcast nesse momento, você que tá entrando aí talvez na adolescência, na juventude, e a gente sempre acha que tem muita resposta para as coisas, mas escuta, assim, se alguém der um conselho para você, falando, bicho, não faz isso, não entra nesse relacionamento, pensa melhor, se é isso que você quer mesmo, enfim, escuta o conselho desse pessoal, se alguém vier falar alguma coisa dessa pra você, principalmente alguém que tem abertura com você pra isso, você escuta, e aí você pensa duas vezes, entendeu? Porque, assim, a gente já passou por essas coisas, todo mundo aqui já passou por desilusões amorosas, por corações partidos, isso é uma coisa normal, assim, acontece na vida. Provavelmente você vai passar por isso também, e isso serve também pra moldar parte do caráter pra gente, mas é engraçado como toda vez que alguém dá esse conselho pra gente, eu já passei por isso, cara, não faz isso, porque isso aqui, assim, provavelmente vai dar errado, ou você vai se machucar, e talvez tenha um caminho melhor, e a gente sempre fala, mas tá tudo certo, vai dar tudo certo, e a maior parte das vezes não dá, entendeu? E assim, isso acontece, então escuta esse conselho, leva pro coração, reflete um pouquinho, e aí você toma a sua decisão depois. Mas eu vou te falar, pode parecer. Eu sou uma pessoa muito otimista. Então, pode parecer ser muito por causa disso. Mas eu acredito que às vezes é bom a gente passar. Às vezes não, sempre é bom a gente passar por situações desse tipo. Porque como é que a gente vai aprender se a gente não errar? Não existe esse negócio de. Claro que tem pessoas que têm sorte, sorte não, né? Deus abençoa e tem misericórdia. A vontade de Deus é que a pessoa conheça uma pessoa, fique por resto da vida com aquela pessoa, não tenha mais nada, assim, dê certo, né? Mas eu acredito que quando isso não acontece, tem muita coisa que a gente aprende com essas situações que, por exemplo, eu poderia até dizer, feito que você está falando aí, o Beto de 2015, eu não gosto de falar isso, porque eu penso que se nada do que eu passei, se eu realmente não tivesse passado, eu não seria a Nicole que eu sou hoje, em vários sentidos.
de maturidade, de personalidade, de forma de agir, de lidar com certas situações, eu realmente não seria essa pessoa. Então, eu gosto de ver sempre um lado bom das coisas. E se isso aconteceu e foi a vontade do Senhor, então eu preciso usar isso de alguma forma. E a forma que eu posso usar é evoluindo, amadurecendo e não cometendo os mesmos erros. Eu Pois concordo. é, Deus é muito bom. Como o Pedro falou, né, ele nos dá a capacidade de aprender através dessas situações ruins que a gente muitas vezes se coloca por tomar decisões erradas, né? Ele é tão bom que a gente consegue realmente evoluir, né? E olhar para trás e pensar, isso foi bem ruim, queria não ter passado por isso, mas agora eu posso aprender com isso, né? Não fazer novamente, aprender, corrigir os meus erros, mas seguir em frente, sabendo que há esperança, né? E que, inclusive, eu me lembro, porque ano passado, no finalzinho do ano, Taylor Swift, que é a rainha das músicas românticas, ela lançou um álbum novo, e uma das músicas que ela lançou se chama Happiness, Felicidade. E eu Ai, lembro caramba, essa música é boa. Sim, e eu lembro de eu pensar, caramba, eu queria pegar essa música e mandar justamente para a Débora de 2015, porque tem um trecho que ela fala, haverá felicidade depois de você, mas já houve felicidade por sua causa. Ambas as coisas podem ser verdadeiras. Existe felicidade. Porque também a gente não pode, uma coisa que eu também gosto, um exercício que eu gosto de fazer é de não ficar só condenando e vendo só coisas absurdamente ruins no tempo que eu tive nesse meu primeiro relacionamento, sabe? Porque aquela pessoa esteve na minha vida, como Nicole falou, todo mundo que passa pela nossa vida deixa marcas, e não foram... Claro que existiu uma dor enorme, mas também existiram coisas boas, existiram felicidade. Foi uma pessoa que me fez conhecer várias outras pessoas e várias coisas que hoje fazem parte de quem eu sou. Então existiu felicidade, e certamente, por mais que a Débora de 2015 com o coração partido não quisesse acreditar, haveria felicidade, e há felicidade, muita felicidade hoje, e ainda haverá muito mais, né? Como C.S. Lewis, ele fala que há coisas muito melhores adiante do que qualquer outra que você deixa para trás, é uma coisa assim, é porque eu decorei a frase em inglês. Mas eu acho que é bem isso, né? A gente idealiza. E outra coisa que eu queria falar sobre essa questão ainda de idealização é que é sobre essa modinha. Eu não sei se vocês já ouviram falar, principalmente os meninos, provavelmente Nicole já deve ter ouvido falar, que algumas meninas cristãs têm, e que eu mesma já fiz, e não condeno quem faz, mas assim, eu tenho uma nova visão sobre, assim, que é a de a menina criar uma lista de Eita, nossa, isso é muito bom pra conversar, velho. Isso é muito How I Met Your Mother, minha gente. Muito, muito, muito. Pois é, uma... Amiga, Nicole desculpa, tem, então, eu nunca ouvi falar nisso, eu nunca ouvi falar nisso, então eu digo que eu tenho as amigas certas. Que mundo, velho. falar, Um mundo que não assistiu How I Met Your Mother. Obrigado, Nicole. Obrigada. Não, pô, peraí, uma coisa é tá passando numa série, né, Pedro? Outra coisa é a galera tá fazendo na prática, pelo amor de Deus. Na verdade, para mim, essa prática surgiu de um livro cristão para a adolescência sobre pureza sexual, de relacionamentos, que se chama E a Noiva Vestiu Branco, de Dana Gresh, que é uma autora bem famosa nos Estados Unidos, que ela tem vários livros para mulheres, para meninas e tal, enfim. O livro é legal, tem muita coisa boa a se aproveitar, mas ele é muito ele é muito cheio de estereótipos, assim, e muito idealístico. Essa palavra existe? Não sei. Idealizado. Enfim, idealizado. Enfim, e uma das coisas que a autora indica e ensina as meninas a fazerem é justamente essa lista. E ela é dividida em seções e tal.
E ela estimula, inclusive, a dizer características como, tipo, aparência, gostos e tal. E só a última sessão que é coisas mais relacionadas ao cristianismo, Meu Deus, Não, isso é tão é, ridículo. Aí pois tem a é. questão das características Chocada. negociáveis e negociáveis também, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Isso, é exatamente isso. Exatamente. E aí eu fico, nossa, que abismo. E na época, eu fiquei, eu fiz minha listinha. E aí, Precisamos dessa Ai, listinha meu dela. Deus. Brincadeira. Eu também fiz uma listinha pra mim, gente. Sério. mas eu tenho ela guardada. Deus! Mas, pois é, mas isso é um absurdo, gente. Eu ia me ferrar muito pra fazer uma lista dessa, porque nem eu ia saber como responder. Ai, Jesus. Não, mas isso é muito louco, cara. Essa cultura que se criou sobre a idealização de coisas. Inclusive, assim, tem um livro muito famoso sobre isso, que é um dos caras que norteou esse pensamento, que é o Joshua Harris, que é o livro Odisseu, Deus e o Namoro. E aí, Sim. ele trata sobre isso também, e sobre essas idealizações e tudo mais. E hoje em dia, esse autor olha pra trás, pra essa época, e ele fala que, assim, em grande medida ele se arrepende de muita coisa do que ele escreveu, porque ele viu que essa cultura de idealização tira a gente do mundo real, das relações reais. E, assim, uma das coisas que eu enfrento ainda até hoje é essa dificuldade de me abrir, de certa forma, com pessoas, ou de ter uma perspectiva positiva do futuro, justamente porque imerso nessa cultura, né, de eu escolhi esperar, do Joshua Harris e não sei o que, eu criei de mim uma imagem negativa pro futuro. Então é meio bizarro, assim, de lidar. E eu demorei muito tempo pra perceber que isso era uma coisa negativa pra mim. E é uma parada que eu luto até hoje, assim, de não manter essa imagem minha pra mim mesmo, assim, de reconstruir uma imagem daquilo, de manter uma esperança no sentido de que eu não sou aquilo que eu imaginava que eu era. E tudo isso por conta dessas idealizações bobas que a gente faz, né? De fazer lista. Eu fiz lista pra mim, assim, nesse período também. E eu olhando hoje pra isso, eu falo, putz, por que eu fiz isso com a minha vida, né? Eu ainda tô digerindo essa informação. Não, eu- Tô Se eu chocada achar... aqui. Eu não sei o que é pior, isso existir Mano, ou isso mas isso é partir de super alguém comum no meio cristão. É, tipo, muito comum. Porque É muito, mas muito não mesmo. faz sentido nenhum. Uma coisa uma coisa é ser comum no meio cristão, outra coisa é ter Não, alguém sim. instruindo você a fazer isso, É porque bizarro, não faz não sentido faz. nenhum eu ser cristã e eu estar procurando em alguém aspectos físicos, ter idealizado na minha cabeça, aparência. Nossa, não entra na minha cabeça Tem de um jeito nome nenhum. pra isso, E assim, eu vou- é Nossa, chamado heresia. meu Deus. Mas então, isso tá muito envolvido É naquela só saindo questão mesmo. também do. Porque você tem que declarar o seu futuro, porque Deus ele vai fazer aquilo, você tem que ordenar a Deus do jeito que você quer, dizer todos os detalhes, porque aí ele vai citar sua oração e tal. Então essa é muito uma vibe neopentecostal, assim, também. Mas, gente, eu tô começando a achar que eu sempre fui desviada, porque eu nunca vi isso. Então, bicho, e assim, eu vou dar uma alfinetada, certo? Porque eu me identifico dentro da comunidade reformada, então eu posso criticar essa galera também, que é reformada. Mas a gente acha que isso é muito da vibe mais neopentecostal e tudo mais, mas o que mais tem nisso é meio reformado também, velho. Assim, você vê Instagram e não sei o que sobre isso, e você vê que é um baita de um estereótipo, assim, é o cara que veste camisa xadrez e tem a barba grande. E a camponesazinha lá, né? E a camponesazinha, e o cara fica lendo Spurgeon. Eu amo Spurgeon, by the way. Mas assim, o cara lê isso e acha que é um puritano da Inglaterra de 1700 e lá vai trem. E acha que a menina é a mesma coisa, tá ligado? pessoa. E os caras é chato. Pois Assim, é. desculpa, gente, mas isso é só chato. Você tem que Ai, conversar, meu Deus. entendeu? Olhar. São isso aí. chatos mesmo, são chatos Isso. mesmo. Não estereotipem as pessoas e não criem idealizações, gente. Vocês vão ser muito mais felizes, eu posso assegurar isso, assim. Concordo. Ainda mais nesse meio virtual, que a gente tem toda a influência dos algoritmos também, né? Parece que você quer uma pessoa que corresponda lá a todos os seus pré-requisitos e tal, tudo isso. Então, nossa, isso é muito tóxico, velho, muito. Pois é, as pessoas nunca vão realmente
preencher, né, e todos os tiquezinhos da gente de uma suposta lista que a gente possa fazer, porque Uhum. elas são pessoas que a gente não tem controle sobre as emoções delas, os sentimentos, todos os pensamentos e as ações delas, né? E, Pois é. porém, já entrando lá para nossas conclusões, o filme também traz uma frase, né? Uma ceninha lá que o Theodore, ele comenta uma coisa muito positiva, assim, sobre o amor e sobre o que ele realmente é. Nesse sentido que a gente tava conversando agora também. A Samantha, ela pergunta, né, a ele sobre como era ser casado e ele vai e responde que era difícil, com certeza, mas há algo tão bom em compartilhar a vida com alguém. E eles refletem, né, e ele reflete também com a amiga dele depois sobre como em um relacionamento a gente influencia um ao outro, a gente cresce juntos e a gente acaba mudando juntos, mas que a gente precisa saber mudar sem se afastar, sem que as mudanças nos afastem um do outro, né? E eu acho isso muito bom, porque é belo, Sim. sabe? A beleza nisso, em compartilhar o duro, as tristezas, as tribulações e crescer com isso, né? Eu acho que a beleza do relacionamento é isso. É saber lidar com diferença, sabe? Recentemente a Netflix lançou uma série que é chamada Sweet Tooth. Débora e todos os que entendem inglês, me perdoe. Inclusive, só fazendo um adendo, eu estou conseguindo fazer leituras em inglês. Deus é bom e o diabo não presta. Olha ele, hein? Olha ele. Muito bem. Mas, A teacher fica orgulhosa. gente, recentemente lançou Sweet Tooth e uma das coisas que eu mais reparei na série, ela fala muito sobre família, sobre relacionamentos, não especificamente relacionamentos conjugais, o foco maior é sobre relacionamentos interpessoais e familiar mesmo, mas é incrível como a série monta, entre aspas, uma família totalmente disfuncional. E a gente tá falando de um relacionamento amoroso, como é o caso de Her, mas existe um leque aberto para todo, isso que eu vou falar agora, para todo tipo de relacionamento. A beleza dos relacionamentos, pelo menos eu acho, está exatamente na idealização de eles serem pessoas diferentes que se juntam com um propósito maior. Pelo menos no caso do relacionamento cristão, o propósito é glorificar o Senhor, independente das circunstâncias. E a partir do momento que, pelo menos me perdoem, gente, se eu estiver sendo muito conservador nesse ponto de vista, mas eu acho que eu enxergo dessa forma um relacionamento, são duas pessoas pecadoras que se juntam com o propósito de glorificar o Senhor. Mas, no caso de Sweet Tooth, são pessoas disfuncionais que se juntam ali. E a beleza está nisso, então, em você compartilhar a sua vida com uma pessoa completamente diferente de você, mas que mesmo em meio a essas diferenças, ainda assim você vai conseguir vislumbrar algo maior, algo que está além de vocês dois, sabe? A beleza de compartilhar a vida está nisso, é você perceber as diferenças e essas diferenças vão complementar o outro. Tem coisa, gente, pelo amor de Deus, tem coisa que não dá pra aceitar. Tipo, você namorar com uma menina que não gosta de Star Wars, não dá. É complicado. Não, gente, tô brincando. Dá sim. Julgo Totalmente desigual. Aí você está errado. acabando com as minhas Exatamente. chances aqui, né? Pelo amor de Nossa. Deus, gente. Tá difícil. Mas, Não, mas, isso. gente, se for assim, olha, é uma. Meu Deus, esqueci a palavra, mas é uma tristeza no meu coração, um conflito que eu tenho comigo mesmo, porque eu estou namorando e ele não gosta de Harry Potter, gente. Eita. O menino é nerd, gosta de um monte de coisa, mas Harry Potter, logo Harry Potter. Eu acho que o problema tá porque, vamos acreditar que o problema está no fato de que ele não leu o livro. Exatamente. Eu já tô no processo de tentar convertê-lo, assim, sabe? Mas é isso aí, orem por mim, gente. Vai, meu irmão. Só reiteração. Amém. Ai, obrigada, gente. Vixe, mas isso que Pedro tava falando sobre serem duas pessoas diferentes, né? Tem uma frase de um livro que eu tô lendo, que eu li agora, né, sobre apologética. Uma coisa totalmente nada a ver, certo? Assim, o cara tá falando de apologética e tudo mais, mas que ele fala uma frase muito interessante, assim. Ele diz que a gente tem que enxergar todo encontro entre duas pessoas como um encontro entre duas criaturas que foram feitas à imagem de Deus e compartilhando o mesmo horizonte de experiência.
Então, essa não idealização parte desse princípio, assim, de que são duas criaturas que foram feitas à imagem de Deus, que sofrem com os efeitos da queda do pecado e que compartilham o mesmo horizonte de experiência, o mesmo mundo, assim, a gente compartilha do mesmo lugar. E aí, isso é interessante a gente pensar nessa questão de relacionamentos também, que é exatamente aquilo que Pedro falou, assim, de que são duas pessoas, pecadores juntos para glorificar a Deus. E aí o lance não é mais o quanto eu escolho uma pessoa boa ou quanto eu faço uma lista que tem características boas. Eu não acho assim que no fundo não tem nada errado você ter preferências e tudo mais, você achar alguém mais atraente ou não, e ter alguma questão de gosto. Isso são coisas que trazem para perto também, mas é o quanto que juntos estão dispostos a adorar a Deus, sabe? Juntos, quanto estão dispostos a fazer com que aquilo ali reflita a relação que a Bíblia propõe pra gente. Porque eu não sei se vocês já pararam pra pensar, certo? Mas é muito pesado, assim, é muito... Pesado não, pesado é um termo negativo, mas é muito grandioso aquilo que a Bíblia aponta pra gente numa relação de casal, né? De duas pessoas juntas. Uhum. Porque retrata a relação de Jesus com a igreja. O casamento é escolhido por Deus e registrado na Bíblia para representar a relação de Jesus com a igreja. E o quanto que isso é bonito, assim, sabe? Da gente estar pensando, poxa, dentro de um relacionamento, quando a pessoa se casa, ela constrói uma família, ela está representando a relação do próprio Deus com aquilo que ele criou, assim. Então é muito bonito, assim, e mostra pra gente que não é brincadeira, assim, né? Não eu já fui muito criticado assim, na faculdade porque o pessoal falava que eu levava muito a sério as coisas, mas, bicho, assim, eu não vou estar com uma pessoa que eu minimamente não esteja pensando nessa relação, sabe? Muito Pode não bem, dar certo Beto. por N fatores? Pode estar. Mas, assim, é por isso que eu não vejo tanto sentido em você fazer as coisas aleatoriamente, assim. Concordo totalmente. Com certeza. Reflete essa imagem. Com certeza. Já entrando no que Beto estava falando, em relação a esse espelho que é o casamento com a relação que Cristo tem com a igreja, a gente já entra em como é diferente o amor bíblico do amor que a gente vê nos filmes, né? É uma coisa bem de... Alguns filmes até se aparecem, são mais próximos, mas a grande maioria meio que incentiva a gente a continuar em tudo que a gente conversou até agora, nessa pessoa idealizada, nesse relacionamento perfeito, e isso acaba influenciando na forma também de como a gente deseja os nossos relacionamentos. A gente vê tanto na televisão de uma forma e acaba esquecendo que aquilo ali é ficção, né? Aquilo ali é só uma representação, uma história, mas que não necessariamente vai concordar com a noção que a gente tem do que realmente é amor, do amor bíblico, né? Do amor que a gente vê de acordo com a palavra. Muitas vezes é até uma representação de uma frustração de quem escreveu aquele roteiro. Às vezes é simples assim. É verdade. E é engraçado você pensar como a diferença, né, que existe entre o amor que a gente realmente conhece, o amor bíblico, que Cristo nos ensina através do seu sacrifício para com a igreja, e a diferença que existe entre o amor hollywoodiano. Muito... Existe uma linha que divide, assim, é muito brusca, existe um abismo que divide. Porque por mais que você ache filmes que tenham características ou que remetam a algo do tipo, mas ainda assim não vai ser 100% daquilo que o evangelho nos ensina, né? Eu acho que sempre vai faltar a essência do cristianismo na maioria das... Pelo menos eu não consigo me lembrar agora de nenhum filme que tenha 100% daquilo que a gente aprende biblicamente falando no... Até nos filmes cristãos, Às né? vezes A são gente não piores, vê que inclusive. chega Me perdoe quem realmente gosta, mas perto. às vezes são até piores. Exatamente. Enquanto eu pensava sobre isso, o que eu parei para pensar sobre essa diferença talvez vocês possam discordar de mim aí, tá? Como sempre. Já tô discordando. Como sempre discordam. Mas o que eu vejo é que nos filmes
e tudo isso, existe uma supervalorização nesses relacionamentos a um ponto tão grande, e isso é muito presente no Her, na minha opinião, ao ponto que esses relacionamentos passam a ser aquilo que definem as pessoas, entendeu? Tipo, a pessoa, ela não é conhecida pelo caráter, ela não é conhecida, sei lá, pelas suas boas atitudes, pelo todo que ela é, porque aquilo que define ela é o relacionamento que ela tem com a outra pessoa. Isso é muito diferente do relacionamento cristão e da figura que nós temos da igreja e Deus. Nós vemos que Deus ele valoriza toda a pessoa que é a igreja, os seus dons, as suas especificidades, as suas diferenças e tudo mais. E eu vejo como algo extremamente perigoso a gente se basear nessas coisas, sabe? A gente ter um relacionamento como aquilo que define a nossa identidade por completo, como a principal coisa que define a nossa identidade. Porque a partir do momento que eles dão errado, acabou-se quem a gente é, sabe? E eu pensava muito isso sobre o filme, porque eu vi muito isso no Theodore, né? Ele que, quando acaba o relacionamento, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, mas no final do filme, eu jurei que o cara iria se jogar daquele prédio, pô. Nossa, eu jurava muito que ele ia jogar daquele prédio. Tem toda a despedida dele que ele faz também. Então, assim, eu não sei se foi proposital, mas eu vejo que realmente existe essa dificuldade de nós entendermos que é belo, o romance ele é belo, ele é bom, ele é maravilhoso, principalmente da maneira que a gente vê na Bíblia, sendo que ele tem o seu espaço e ele não pode tomar o espaço de coisas que são mais importantes, principalmente no quesito daquilo que nos define e naquilo que diz quem nós somos. Eu acho que essa é uma das principais diferenças que eu vejo. Enquanto o mundo ele tenta definir a personalidade das pessoas com base nos relacionamentos dela, Cristo ele nos dá uma identidade muito maior que essas coisas, que mesmo que todos os nossos relacionamentos deem errado, essa identidade ela vai permanecer, sabe? Nós vamos permanecer cientes que, tipo, Deus ele nos ama, de que existe esperança, de que as coisas elas vão acontecer, vão mudar e que tá tudo bem com isso, sabe? É sobre isso, está tudo bem, né? Pois é, exatamente. E uma coisa que eu tenho muito forte assim na minha mente desde 2017, que foi quando eu estudei a primeira vez uma apostila do pastor Bernardo, da Ame Evangelizar, sobre o fruto do Espírito, é que ele pega cada um dos termos, né, do grego, para o fruto do Espírito, né, o amor, a paz, a alegria, a paciência e tal, e aí ele traduz de outra forma que remeta melhor ao significado real, sabe? Que aquela palavra tinha no grego. E a palavra amor, né, que tá lá em Gálatas, ele diz que remete mais a uma preferência moral, ou a uma escolha, sabe? A escolha, a escolher. E ele diz que, portanto, amar é querer mais algo ou alguém do que outra coisa ou pessoa. Não há amor sem um processo de escolha em que decidimos por uma coisa deixando outras de lado. E ele segue falando sobre justamente isso aconteceu, né? E acontece em relação a Deus conosco, né? Ele nos escolheu, ele nos amou. Ele escolheu a nós ao invés do seu filho. Ele nos preferiu. E quando a gente ama, a gente não pode desejar, preferir a nós mesmos, né? Querer estar num relacionamento por causa dos nossos sentimentos, porque nós queremos estar bem. Mas o amor, ele precisa ser sacrificial. Né? Ele precisa ser sobre a outra pessoa, sobre escolher aquela pessoa, preferir aquela pessoa independente do que aconteça, né? Independente das tempestades que nós enfrentamos nos relacionamentos, e continuar escolhendo dia após dia, preferindo aquela pessoa em detrimento de outras. É muito mais do que o sentimento, vai muito além do que isso.
né? Porque sentimento da gente é enganoso. Uma hora a gente tá morrendo de amores, achando tudo lindo, tudo perfeito. No outro dia, a gente já tá com raiva de tudo, de todos. E se a nossa escolha, se a nossa decisão, o nosso amor for baseado no sentimento, ele se esvai e é quebrado muito fácil. Ele se esvai, né? Muito fácil. Então, a gente precisa nossa aliança precisa ser mais firme, né? Nossas palavras precisam ser mais firmes. Precisa ser uma escolha, uma decisão, uma É atitude. aquela história, né? Theodore não tinha um mestre, mas nós temos. E esse mestre é o mestre do amor que nos ensina. Ficou parecendo uma frase bem ridícula, né, gente? Mas eu acho que é isso. A gente tem Cristo que nos Mas é ensina sobre o amor de exatamente forma isso. prática. Ele é a maior e única e maior prova de amor. E ele é o próprio amor isso- também, né? Exato. Isso me faz lembrar a Exato. música, minha música favorita. Eu queria não me emocionar, mas enfim, eu não consigo falar dessa música sem me emocionar. Minha música favorita de John Mack, eu até já citei aqui, que é Stop This Train. Eu acho que Débora e Nicole conhecem, não sei se Beto. Ai, sim, Essa com música ele certeza. compôs depois de uma conversa que ele teve com o pai dele, quando ele tava muito desesperado e, tipo, ele tava meio que angustiado com a vida. E aí ele foi conversar com o pai sobre parar o trem da vida, sabe? Desacelerar as coisas e em meio às inquietações. O pai dele disse que em momento nenhum você vai conseguir parar esse trem. Você, quando chegar na sua velhice, você vai chegar em mim e vai me contar que você reconsiderou tudo aquilo que você está me falando hoje. Basicamente a música fala sobre isso, mas tem uma frase que ela mexe muito comigo, que é quando ele diz assim: de vez em quando tudo estiver bem, você vai sentir como se tudo fosse ser do jeito que está sendo. É basicamente isso a tradução. Tem site que traduz de uma forma diferente, mas o contexto indica que seria essa. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, quando você estiver numa situação confortável na sua vida, e você vai perceber que, na verdade, todas as coisas que você está me falando hoje, na verdade, lhe levaram para aquilo. E você vai entender que é aquilo que deveria estar acontecendo na sua vida e tal. Então, se você, assim como nós, já passou por situações problemáticas no amor, fique bem. Lembre de quem lhe ensinou a amar e lembre de quem é o próprio amor. Se você não passou ainda por nenhuma situação, Amém. Ai, que lindo! se você não passou por nenhuma situação ainda, eu tenho um livro para lhe indicar, que é um livro chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, de Heber Campos Júnior. Nossa, todo mundo Esse livro é deveria muito ler bom. esse livro. É O meu tá incrível, emprestado, eu emprestei a um amigo meu recentemente. Leiam esse Ele é livro, que é muito bom. perfeito. Eu já fui Muito para um bom. congresso de adolescente, na época da minha adolescente, ou seja, faz tempo. Que o próprio Weber, foi na época do lançamento do livro, o próprio Weber foi pregar e foi muito edificante, sabe? Ele não traz uma lista de coisas para você elencar na hora de achar a pessoa amada, mas ele traz orientações de como você pode ter respaldo bíblico para tomar decisões na sua vida, inclusive com relação a questões amorosas. Então, lembre-se que quem é o próprio amor, lembre-se de quem lhe ama e quem você é em Cristo, mas fique bem, não deixe as inquietações, porque é muito fácil a gente falar isso tudo aqui nesse podcast e desconsiderar as inquietações que a gente mesmo se causa por causa do amor que a gente cultiva dentro da gente. Mas fique bem, fique tranquilo e só viva a sua vida. Pra glória de Deus, Amém. lembre disso, pelo amor de Deus. Amém. E aí, já que rolou a indicação de livro, eu queria indicar um livro também, que se chama Amor e Respeito, do Emerson Eggerichs. Ele serve muito pra quem já tá no relacionamento, mas também ele é muito bom pra quem é solteiro e, enfim, planeja ou quer se casar e continuar a família, etc. Ele faz uma exposição dentro do texto de Efésios, se eu não me engano, Efésios 4 ou Efésios 5, que fala sobre o relacionamento entre homem e mulher, e ele faz um livro inteiro, e esse cara é um pastor que já foi por muito tempo conselheiro de casais, então ele trata de questões muito da realidade, e sem essa, assim, de ficar dando lista de coisas, mas ele trata muito com esse pé no chão, assim, com o coração muito voltado para entender aquilo que Deus quer pro relacionamento, né? Ele fala tanto de coisas que deram certo, quanto coisas que deram errado. Ele põe muito exemplo da vida dele ali, de como ele e a esposa passaram por coisas e depois
ele narra um pouco dessa trajetória no livro, então é muito legal, assim, é muito interessante assim, da gente pensar e ver na prática, né? Foi desse livro que eu aprendi e que eu percebi o quão profundo era essa ideia de que o relacionamento entre um casal reflete o relacionamento entre Jesus e a igreja. Ai, amo recomendações de livros. Esse eu não conhecia, Beto. Inclusive, vou atrás. Mas é isso aí, né, gente? Bom, gente, eu acho que depois de tudo isso que a gente falou, dos nossos causos e contos, das nossas histórias e decepções amorosas, a gente não tem muito o que falar mais. É isso. Foi um episódio muito bom. Eu não imaginava que fosse ser tão bom. Me perdoe, inclusive, quem estiver me ouvindo, meus amigos do podcast. Mas foi muito bom. Gostei demais de conversar. E é bom porque, mesmo sendo um relacionamento de amigos aqui, a gente vê que as nossas diferenças corroboram para algo muito maior. E aí fica o exemplo prático daquilo que a gente falou agora há pouco. Mesmo sendo diferentes uns dos outros, pensamentos diferentes, discordando graciosamente de Israel, que perde a razão sempre. Como de praxe. Pois é. Mas a gente vê que as nossas relações de alguma forma glorificam ao Senhor. E essa, pelo menos, tem sido a nossa intenção. Se de alguma forma a gente conseguir glorificar o Senhor, que o Bendito Podcast continue. Caso contrário, Amém. é isto. É feito o próprio Moisés diz. A gente não quer dar um passo se o Senhor não for com a gente. Sim. E que assim seja. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Mais uma vez, nos acompanhe em nossas redes sociais. Se você tiver coragem, eu vou deixar em aberto aqui, gente, porque caso alguém queira, né? Se você tiver coragem e quiser compartilhar conosco, conte pra gente suas histórias de amor. A gente vai estar disponível para lhe ouvir. A gente vai estar disponível para compartilhar de momentos junto com você. Estamos à Com disposição. certeza. A maioria de nós somos melancólicos, né? Como Graças nós a Deus. Levanta essa bandeira Então, mesmo. Que é o estamos muito disponíveis história mesmo. aí. Com prazer. Melancólicos Anônimos. Mas é isso aí, gente. Que a gente se ajude. Que a gente consiga encontrar alegria e esperança, né, em Cristo, que a gente coloque nossos amores no lugar certo, que a gente não idealize nem idolatre o amor, que a gente saiba, enfim, como eu falei, né, agora colocar ele no lugar certo, depositá-lo sempre da medida certa e no lugar certo. E é isso aí, gente, valeu, de verdade, foi muito bom esse filme, como eu disse no comecinho, significa muito pra mim, já assisti muito, já conversei com os meus amigos sobre, mas essa conversa foi demais, porque vocês são incríveis. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada a vocês que ouviram, que estão compartilhando aí do Dia dos Namorados, se você está sozinho ou não, seja vocês estão ouvindo isso no Dia dos Namorados ou não, foi um prazer. Espero que você tenha absorvido coisas positivas já aqui, como o Pedro falou, né? Que a gente tenha trazido algo de produtivo e frutífero para a sua vida. E é isso aí. Não se sinta sozinho, venha conversar conosco na DM do Bendito Podcast. É isso aí. Ai, obrigada, gente. Todo mundo que mandem suas experiências aí pra gente rir também. Histórias engraçadas, não precisa ser só história de choro, de melancolia, pode ser história engraçada também pra gente rir junto com vocês. E obrigada quem ouviu até agora, continue ouvindo o Bendito, compartilhem nas suas redes sociais, mandem pros seus amigos solteiros e pros seus amigos que estão namorando, pra eles passarem o Dia dos Namorados ouvindo esse episódio lindo junto com você. E é isso. É isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, que tá ouvindo a gente. E ó, a gente sabe que passar por parada difícil, todo mundo passa, o Theodore passou, cada um da gente aqui também provavelmente vai ter uma história de gado, de bad, de qualquer coisa assim pra contar. Mas não desistam do amor, gente. Sempre vai ter um jeito assim. Vocês vão encontrar alguém. Eu acho. Ou não, né? Não, brincadeira, gente. Vai dar Vai tudo que certo. Deus te escolheu pra ser celibatário. Exatamente. Meu Pois Deus é. do céu! Aí a pessoa tem que tomar consciência disso, entendeu? Eu profetizo na sua vida, A que irmão. ponto chegamos? Já tá na Mas hora de vai dar tudo acabar certo, mesmo, entendeu? gente. Você vai ficar feliz.
Esperança é a última que morre, né, gente? Gente, se tiver algum celibatário nos ouvindo, não acho que a gente tem preconceito, não, tá? A gente gosta de todo mundo. É só porque Jamais. a aplicação de Nicole foi muito, assim, direta. Nada contra, eu tenho até a minha inscrição. Talvez Israel. Ops. Valeu, gente. Cheiro na alma. Valeu, Até gente, mais. até mais. Tchau, gente. I'm lying on the moon, my dear. I'll be there soon. It's a quiet and starry place. Times where swallowed up in space, we're here a million miles away. There's things I wish I knew. There's no